Nas entranhas de uma abadia esquecida, envolta em um silêncio quase palpável, jazia um segredo. Um segredo que o tempo tentou esconder, mas que ainda sussurrava através das paredes frias e úmidas. Escondido sob camadas de poeira e tempo, repousava um espelho de manufatura ornamentada. Este espelho, com sua moldura intricada e detalhes minuciosos, parecia ter sido testemunha de eras passadas, guardando memórias de tempos imemoriais. Sua superfície prateada, desgastada pela passagem dos séculos, tinha um fascínio curioso. Cada arranhão e mancha contavam uma história. Cada reflexo parecia carregar um fragmento de um passado esquecido. Era como se o próprio espelho fosse um olho atento, conhecedor de segredos há muito esquecidos, esperando pacientemente pelo toque que despertasse seu sono. Um guardião silencioso, observando as sombras dançarem em seu reflexo. A abadia, outrora um farol de fé e conhecimento, agora permanecia como um testemunho em ruínas da marcha implacável do tempo. Suas torres desmoronadas e corredores vazios eram um lembrete melancólico de sua antiga glória. Suas paredes de pedra desgastadas sussurravam histórias de orações sussurradas e sonhos esquecidos. Cada entalhe nas pedras parecia ecoar com as vozes daqueles que ali viveram e morreram, um coro silencioso de almas perdidas. Foi nestes salões sagrados, em meio aos ecos persistentes do passado, que o espelho foi descoberto, como que por um toque do destino, por um jovem e inocente arqueólogo. Ele não sabia que sua descoberta mudaria para sempre sua percepção do mundo. O Dr. Elias Stone, um homem de ciência e razão, zombava de histórias sobrenaturais. Para ele, o mundo era um quebra-cabeça a ser resolvido, cada peça uma evidência a ser analisada. Ele encarava o mundo com um olhar clínico, buscando explicações lógicas para os mistérios que se apresentavam diante de si. Cada descoberta era uma nova oportunidade de desmascarar o desconhecido. No entanto, ao contemplar as profundezas do antigo espelho, um arrepio percorreu sua espinha, uma sensação inquietante da qual ele não conseguia se livrar, uma premonição das verdades perturbadoras que o espelho mantinha cativo. Ele sentiu que, talvez, nem tudo pudesse ser explicado pela razão e que alguns mistérios estavam destinados a permanecer nas sombras. Ele passou a mão, calejada por anos desenterrando o passado, pela superfície fria e lisa do espelho. Cada ruga e cicatriz contava uma história, uma vida inteira de memórias gravadas em sua pele. Ao fazê-lo, o ar ficou pesado, denso de expectativa. Era como se o próprio tempo tivesse parado, aguardando o desenrolar de um destino inevitável. O silêncio da abadia pareceu se aprofundar, pressionando-o com um peso invisível. Cada som, cada eco, parecia amplificado, reverberando nas paredes antigas. As sombras na sala dançavam ao seu redor, distorcendo-se na fraca luz que atravessava as janelas cobertas de fuligem. Elas pareciam ter vida própria, movendo-se de maneira quase hipnótica. A princípio, o espelho refletia nada além de seu próprio olhar curioso. Seus olhos, cheios de perguntas não respondidas, buscavam algo além da superfície. Então, uma mudança sutil, uma onda de energia, percorreu sua superfície. Era como se o espelho estivesse ganhando vida, respondendo a um chamado silencioso. Era como se o espelho estivesse respirando, inalando o silêncio e exalando uma luminescência estranha que pulsava com uma luz sobrenatural. A luz parecia ter uma presença própria, quase consciente. O Dr. Stone se aproximou, seu ceticismo lutando contra uma maré crescente de apreensão. E então, ele viu algo que desafiava toda a lógica e razão. Uma visão, fugaz, porém vívida, brilhou na superfície do espelho. Era como um vislumbre de outro mundo, uma realidade paralela. Era seu próprio reflexo, mas distorcido, transformado em uma grotesca zombaria da vida. Cada detalhe era uma caricatura macabra de sua própria existência.
Seus olhos, arregalados de terror, o encaravam de um rosto contorcido em um grito silencioso. A imagem era tão real que ele quase podia ouvir o grito ecoando em sua mente. A imagem desapareceu tão rápido quanto apareceu, deixando o Dr. Stone olhando, sem fôlego e abalado, para seu próprio reflexo assustado. Ele sabia que algo profundo e irrevogável havia mudado dentro dele. A notícia do espelho e das visões perturbadoras que ele revelava se espalhou rapidamente pela pacata vila aninhada no sopé da colina coroada pela abadia. Os rumores corriam de boca em boca, cada um mais exagerado que o anterior, até que todos na vila sabiam sobre o misterioso espelho. A curiosidade lutava com o medo, atraindo os moradores para a abadia como mariposas atraídas por uma chama bruxuleante. Eles se reuniam em pequenos grupos, sussurrando entre si, tentando decidir se a coragem ou a cautela deveria prevalecer. Entre eles estava uma jovem criada chamada Elara, seu coração cheio de desejo por uma vida além dos limites de sua humilde existência. Ela sonhava com aventuras e um destino grandioso, algo que a tirasse da monotonia de seu dia a dia. Ela se aproximou do espelho com uma mistura de apreensão e esperança, seu coração batendo forte no peito. Cada passo que dava parecia ecoar no silêncio da abadia, aumentando sua ansiedade e expectativa. O silêncio da abadia pareceu pressioná-la, amplificando o som de sua própria respiração. As paredes antigas pareciam sussurrar segredos esquecidos, aumentando a sensação de mistério e reverência. Enquanto ela olhava para as profundezas do espelho, a superfície prateada ondulou, o reflexo oscilando diante de seus olhos. Era como se o espelho estivesse vivo, respondendo às suas emoções e pensamentos mais profundos. Então, uma nova imagem se formou, clara e nítida como um caco de gelo. A visão era tão vívida que parecia quase real, como se pudesse estender a mão e tocar. Era uma visão de si mesma, mas vestida com trapos, seu rosto marcado pelo desespero. A imagem era um reflexo sombrio de um futuro que ela temia, um destino que ela não queria aceitar. Ela se viu curvada, um bebê em seus braços, seus olhos refletindo uma dor tão profunda que a atravessou até o âmago. A visão era tão intensa que ela quase podia sentir o peso do bebê em seus braços e a dor em seu coração. A visão desapareceu, deixando Elara tremendo, seu coração pesado com a premonição de um futuro que ela esperava desesperadamente evitar. Ela sabia que precisava fazer algo para mudar seu destino, mas a incerteza do que estava por vir a deixava paralisada de medo e dúvida. Seção 4. Sussurros de tragédia. O destino do jogador. Atraído por rumores e alimentado por uma esperança desesperada, um jogador grisalho chamado Silas foi até a abadia. Uma vida inteira de apostas imprudentes o havia deixado à beira da ruína. Ele buscava o espelho, agarrando-se à crença de que ele continha a chave para mudar sua sorte. Ao se colocar diante do espelho, seu reflexo oscilou e um quadro arrepiante se desenrolou diante de seus olhos. Ele se viu, mais velho, mais abatido, seus olhos buracos vazios de desespero. Ele estava em um beco escuro, segurando um punhado de cartas inúteis, o frio inconfundível da morte o envolvendo como um sudário. A visão foi breve, um vislumbre fugaz de um futuro que ele queria desesperadamente evitar, mas sua mensagem era clara, ecoando a realidade assustadora de seu caminho autodestrutivo. Seção 5. Sussurros de tragédia. A separação dos amantes. A abadia, antes um lugar de consolo e oração, havia se tornado um cadinho de medo e incerteza. No entanto, o fascínio do espelho, a atração irresistível do desconhecido, continuava a atrair pessoas para suas profundezas. Um casal de jovens amantes, Tomás e Isabel, aproximou-se do espelho de mãos dadas,
Seu amor um farol de esperança diante da crescente inquietação que havia tomado conta da vila. Eles se viram, seus rostos marcados pela passagem do tempo, mas seu amor ainda evidente em seus olhos. Mas um abismo havia se formado entre eles, um rio de palavras não ditas e oportunidades perdidas. Eles estavam separados, suas mãos estendidas uma para a outra através de uma divisão vasta demais para ser transposta. Essa visão, embora diferente das outras, não era menos trágica, pois falava de um amor perdido para o gotejar lento e agonizante do tempo e da negligência.